versículo 3 ao 6. Efésios, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Efésios está na Bíblia, meu irmão. Entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar ele. Entre Gênesis e Apocalipse, você vai achar Efésios. Você pode ter certeza. Pode ficar tranquilo que o pastor já aprendeu a ter paciência e aguardar no Senhor. Glória a Deus. Efésios 1. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo, vamos ler do 3 ao 6. Versículo 3 ao 6. Diz assim: todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, e que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Amém? Em seu Filho amado Jesus. Amém, querido? Amém. Os irmãos têm dúvida dessa palavra? Os irmãos entenderam essa palavra? Essa palavra está dizendo o seguinte, meu irmão, que antes da nossa existência, antes de nós existirmos, antes de nós imaginarmos de existir ou de nós existirmos, Deus já tinha nós, né? Deus já tinha nós nos seus planos, já fazíamos parte da sua ideia, nem do seu plano era, nós já fazíamos parte da ideia de Deus. Deus já tinha nós em sua ideia, e através da sua ideia Ele trouxe e nos planejou. Ele disse um dia assim: olha, aqui está na minha ideia a vida do Elielcio, a vida do pastor Elielcio está aqui na minha cabeça, na minha ideia. Agora eu vou planejar como tudo vai ser a vida dele. E depois eu vou trazer o quê? Depois de eu planejar tudo isso, eu vou trazer o quê? A existência. Eu vou trazer ele para este mundo. E como que Deus fez? Do nada? Não, irmão. Deus planejou tudo. Deus trabalhou acerca de tudo a respeito da minha vida e a respeito de você. Ele pensou lá direitinho em todas as coisas. Disse: olha, eu vou unir a dona Edith, a mãe do pastor Elielcio, vou unir a dona Edith com o seu José. Da dona Edith e do seu José vai sair o Elielcio. Ele já sabia de todas as coisas, como as coisas iam acontecer. Tudo já foi, amado irmão, nós já somos um projeto de Deus. Deus não tem mais dúvida, Deus não tem mais nada o que acrescentar na nossa vida. Ele já tem os seus planos e os seus propósitos, e Ele sabe como isso vai ser executado, como isso vai ser realizado. Nós já fazemos parte dos planos de Deus, e isso é maravilhoso. Quando você já olha e diz assim: poxa, eu sou uma pessoa que faço parte do plano do meu Pai.
Ele já tinha me planejado. E de forma perfeita. Porque o Criador jamais ele ia errar na sua criação de forma perfeita. Então Deus já criou você. Você é um plano, você é um propósito de Deus. Você não é do nada. Você não é um João ninguém, não é um ninguém nessa vida. Você não surgiu de uma fumaça. Você não surgiu de uma explosão, como diz por aí. Você não foi gerado do macaco, como falam por aí. Não, amado irmão, você é uma criação de Deus. Totalmente de Deus, uma exclusividade de Deus, um projeto de Deus. Né? E aí já começa, como a palavra do Senhor diz, um projeto de Deus, nós somos. Mas o que Satanás quer, irmãos? O que o diabo quer, amados irmãos, é não deixar nós entendermos e compreendermos e se sentirmos que nós somos um projeto de Deus. O diabo sempre quer nos convencer que nós não somos um projeto de Deus. Que nós não somos ninguém. Que nós estamos aqui além da vida. Que nós estamos aqui por acaso. Que nós não somos nada, como eu já ouvi de muitas pessoas. Pastor, eu nasci para sofrer. Pastor, eu não sou nada. Pastor, eu não sou isso e aquilo. Quantas e quantas vezes? Mas não, irmãos, nós somos um projeto de Deus. Deus olhou já para você antes de você nascer e disse assim: olha, o irmão Eduardo, olha, o Eduardo é o meu projeto. Ele não vai vir por este mundo por vir. Ele não vai vir a turismo neste mundo. Ele não vai vir a passeio neste mundo. Ele não vai vir como um forasteiro neste mundo só para ver as belezas e diz: olha, acabou. Essa é a vida que eu tenho. Não, amados irmãos. Você está aqui por um propósito. Um propósito maior de Deus. Deus criou você para um propósito. Foi Deus quem te criou. Foi Deus que te escolheu. Aqui está falando sobre uma escolha. Deus disse: olha, eu te escolhi antes de você existir. Foi eu que te escolhi. Fui eu que decidi você existir. Fui eu que te formei. Fui eu que planejei todas essas coisas para que você nascesse. Fui eu que trouxe essa união entre teu pai e tua mãe. Fui eu que gerei tudo. Fui eu que trabalhei tudo para que você nascesse. Né? E a palavra de Deus ainda diz o que, amados irmãos? Além de Deus nos criou, além de Deus nos escolher, o que Ele fez? Ele deixou nós além? Não. O que Ele fez? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não, depois de Ele te criar, depois de Ele te formar, Ele disse: agora eu vou trazer Ele para o meu projeto. Agora eu vou trazer Ele para perto do meu projeto. Agora eu vou trazer Ele para o meu projeto original. Agora eu vou trazer Ele para o meu propósito original. E foi nessa que o Espírito Santo te convenceu do pecado. Foi nessa que o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo e te trouxe para Cristo. Para quê? Para que o projeto original de Deus se cumprisse. Você fosse em Cristo abençoado com todas as bênçãos espirituais. Deus te escolheu para você ser abençoado, para Ele te abençoar. Não foi só para você passar, não, um turismo, não. Deus te chamou para um propósito.
Não foi somente um plano ele planejou, mas ele te criou para um propósito dele, de te abençoar em Cristo. E esta é a palavra. Então você não é planejado, amado irmão. Você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Não foi um tropeço de Deus que você está aqui, não. Não, amado irmão, tudo foi elaborado com uma ideia perfeita, de amor, de graça. Deus te escolheu. Foi Ele quem te escolheu. Foi Ele que te escolheu. E te escolheu para um propósito. Para um propósito. E é o que a palavra de Deus diz o quê? E louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Há uma bênção sobre a tua vida. Sabe o que Satanás quer, amados irmãos? Por isso que eu digo, a palavra de Deus. Sabe quando você vai fazer um bolo? Para você fazer um bolo, você não precisa da receita? Nem assim? Esta é a receita de Deus. A palavra de Deus é justamente para te lembrar. A palavra de Deus é justamente para te lembrar, ó filho, eu te trouxe para Cristo e este é meu propósito para a tua vida. Eu já te abençoei. Eu te chamei e te abençoei com todas as bênçãos espirituais. Só que Satanás quer fazer o quê? O que ele fez lá no princípio com Adão e Eva. O que ele quer fazer? O que ele fez com Adão e Eva. Não, Eva, não é bem assim não. Deus te falou que se você comer disso, não é bem assim não. Ele quer contrariar. Ele quer dizer para mim e para você, olha, não é assim não. Não é desse jeito não. Deus está te falando que você já é abençoado. Como você é abençoado e você vive uma vida assim? Como que você é abençoado se você vive uma vida dessa maneira? Como que você é abençoado se nada acontece na tua vida? Como que você é abençoado por causa disso ou por causa daquilo? Como que você é abençoado? Não é bem assim não. Não crê nessas coisas não, porque as coisas não funcionam assim. Mas eles, entendeu? Então o que o diabo quer? Ele quer que você pense diferente da palavra de Deus. Ele quer que você viva sempre no Egito. Lembra quando o povo do Egito? Eu sempre ouvi um ditado aí, até das molecadas. Eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Já ouviu isso? Que nem o povo do Egito. Eu saí do Egito, mas o Egito não saiu de mim. A mente continuou a mesma. Por isso que eles não herdaram a terra. Era para herdar a terra em 15 dias. Passaram 40 anos rodeando. Sabe por quê? Porque pensavam no Egito. Egito era melhor. Então quer dizer, eu saio de lá, mas lá não sai de mim. Quer dizer, o que ele está dizendo, o que ele está declarando? Eu não vou mudar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, e é assim que vai ser. Então o que acontece? Nós não absorvemos a mentalidade de Deus. Nós não absorvemos o propósito de Deus. Nós não absorvemos a palavra. Como é que se diz? E tomamos uma postura ali. Tomamos uma postura de dizer, não, é assim mesmo, eu sou abençoado. Porque, amado irmão, quando você toma uma posição, uma postura e começa a declarar, mesmo, irmão, que você não veja nada, irmão, comece a fazer isso. Comece a declarar. Pega essa palavra aqui de Efésios capítulo 1, versículo 3 e comece a declarar. Você não, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Senhor, obrigado, porque Tu me abençoaste em Cristo. Eu sou abençoado com todas as sortes de bênção, com todas as bênçãos espirituais de Jesus. Eu sou abençoado. O Senhor não vai me abençoar. Eu já sou abençoado. Irmão, continua. Você sabe como que Davi não, que Abraão ele venceu? A Bíblia diz que ele venceu dando glória, em fé, quer dizer, ele saiu com uma postura, em fé, declarando, eu creio.
Sabe por quê? Porque quando você começa a declarar a palavra de Deus, irmãos, quando você começa a declarar e tomar posse dela, sabe o que acontece na tua mente e no teu espírito? Essa palavra, ela forma a identidade original na sua vida. Ela traz, por isso que a Bíblia diz que a palavra, ela nos vivifica. Ela nos edifica, ela constrói e ela também nos vivifica. Então chega uma hora que acontece o quê? Que a tua mente, você começa, por isso que Paulo disse, vocês não sabeis vós que recebeste a mente de Cristo? O que Paulo quer dizer com isso? A mentalidade. Você só forma um conceito, você só forma uma mentalidade quando você continua, você sempre faz a mesma coisa. Você declara aquilo, você forma aquilo, você começa a construir aquilo começa a fazer, é o que nós chamamos de quê? De experiência. Ah, eu já conheço isso, eu já sei fazer isso, por quê? Porque já formou um conceito em você. E é isso que Satanás tem lutado com a igreja, amados irmãos, para a igreja não construir a identidade dela em Cristo Jesus. O diabo faz de tudo para fazer você duvidar e questionar a palavra do Senhor, para você ficar pensando mais em quem você era, no velho homem, do que no novo homem. Porque cada dia que você caminha em Jesus, cada dia que você caminha no Senhor, irmão, é uma roupa nova que você coloca. A cada dia é uma roupagem, a cada dia é um pensamento, a cada dia é uma ideia, é um pensamento, é uma convicção, é uma certeza. Você vai o quê? Você vai crescendo, você vai amadurecendo. Por isso que a palavra de Deus diz para nós amadurecermos, sabe por quê? Porque quando nós somos maduros, não é assim? Nós já somos responsáveis, já sabemos o que queremos. Já temos decidido, já sabemos quem somos, o que nós queremos, é assim? Uma pessoa madura é assim. Então em Cristo Jesus é a mesma coisa. Quando você começa a viver a palavra, declarar a palavra ela vai formando, trazendo uma ideia de Deus na tua vida, trazendo a mente de Cristo, formando em você convicção, formando em você certeza no seu espírito, formando em você uma convicção a qual ninguém te tira, ninguém contraria, ninguém muda o seu pensamento, ninguém muda a tua certeza e a tua convicção. Porque a maior estratégia de Satanás, irmãos, é não deixar você ter uma identidade em Cristo, é não permitir que você tome um posicionamento e se sinta firme no Senhor, convicto nas coisas de Deus, com a certeza absoluta de quem é você em Cristo. Ele não quer, ele quer ver você o quê? Todo dia batendo na porta, implorando Deus, oh Deus me dá, oh Deus me dá, oh Deus me dá, e Deus me dá. Você já vê que tem oração que não tem resposta? Sabe por quê? Porque assim, eu já te dei, eu já fiz, eu já te dei. O que nós estamos precisando? O que Deus está falando para nós? Você precisa crer. O crer é o quê? É a certeza, né? Assim que diz, é a convicção absoluta das coisas que não existem, mas que você já vive ela como ela já existisse para você. Porque quando você crê, irmãos, você já traz certeza absoluta, você já traz a resposta. Você já tem dentro de você a certeza absoluta que Deus ouviu o seu clamor, a sua oração, e você agradece. Por isso que a oração de Jesus era o quê? Não era me dar, era agradecer. Você vê a oração de Jesus, não era pedir, era agradecer. Pai, eu te agradeço pelo que o Senhor tem me dado.
Pai, eu te agradeço pelos filhos que tem me concedido. Por quê? Porque Jesus já tinha nele o quê? A convicção da existência. A convicção da existência. E esse aqui é o projeto de Deus, irmãos, para a nossa vida. O Senhor te chamou. O Senhor chamou você. Foi Ele quem te escolheu. Aliás, chamou não, te escolheu. Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, como diz a palavra do Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E aquele que prometeu, Ele é fiel para quê? Para cumprir sua promessa. Então nós precisamos se alinhar com essa vontade de Deus. Entender e dizer: não, Senhor, eu já entendi, eu sou o teu escolhido. Sabe por que, irmão, eu digo isso? Porque também eu tive aí quando eu não sabia orar, quando eu não sabia clamar, quando eu não sabia tomar um posicionamento. Qual era a minha postura? Sabe qual era a minha oração? Senhor Deus, eu sou miserável, sou barro, sou isso, sou esquece, sou um mosquito, sou um tal. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade, eu não sei mais o que eu faço. Mas quando eu chegava o seguinte, nada acontecia, irmão. Eu falava: mas por que, Senhor? E assim nós fomos aprendendo. Assim o Senhor foi nos ensinando. Mas espera aí, foi o que Jesus disse. O que Jesus disse? Não recebeis, porque não sabeis pedir. Quando pede, pede mal. Então eu me achava, como é que se diz? Um nada. Eu me sentia inferior, me sentia incapaz. Eu achava ali, eu ia na igreja assim, eu achava que todo mundo era escolhido, era chamado, e eu não. Eu não conseguia me encaixar naquilo. Eu não conseguia me ver naquilo. Por quê? Porque os meus pensamentos estavam lá atrás. Aquele pensamento de coitadinho, aquele pensamento de inferioridade, aquele pensamento de alta rejeição de si mesmo, aquele pensamento de não merecedor de nada. Aquele pensamento de que, como assim? Como Deus me escolheu? Um superior como? Um cara desse como eu? Do mundão perdido? Como que Deus me escolheu? Não é assim, irmãos? Mas Deus não escolheu você porque você é bonitinho, porque você é inteligente. Deus não te escolheu porque você faz as coisas certas ou porque você faz as coisas erradas. Deus não escolheu por causa da tua cor. Deus não te escolheu por nada. Ele te escolheu porque foi um projeto dele te escolher. Porque Ele te amou, Ele te escolheu primeiro. Ele quis te escolher. Não tem nada a ver com a tua beleza, não tem nada a ver com a tua condição social, não tem nada a ver com os teus erros, se você é perfeito ou não perfeito, se você é rico ou pobre, se você pecou demais, se você não pecou nada. Não foi isso que Deus fez, não foi assim que Deus fez para te escolher. Deus te escolheu por um propósito, simples assim, por uma vontade única dEle. Por uma vontade plena dele, sem nos questionar, sem querer saber quem somos e deixamos de ser, porque Ele já sabe que todos nós já estamos desconstituídos da sua glória. Mas o projeto dele era o quê? De recuperação, restauração, trazer de volta para o plano original dele, como começou lá no Éden, lá no princípio, lembra? Que tudo era bonitinho. Adão e Eva, né? No princípio, Deus tinha criado tudo para ele, um lugar, um ambiente maravilhoso, né? Para eles cultivarem, para eles plantarem, para eles colher, para eles cultivarem, né? Tinha comunhão com Deus todos os dias. Deus aparecia ali para falar com ele, tinha comunhão com Deus, tudo estava bem, né? Aquele era o projeto original, até que Satanás interferiu. E até hoje Satanás continua tentando interferir em você, para que você jamais
Se sinta dentro do projeto de Deus. Por você ser pobre pecador, que você não tenha, que Deus não tenha esse projeto para você. Mas Ele tem, amado irmãos, Ele te escolheu. Repita comigo: eu sou escolhida do Senhor. Ponto final. Foi Ele, repita comigo, foi Ele, vontade própria, plano próprio, propósito próprio, Ele me escolheu. Amém? E repita comigo: eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Deus me abençoou com todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Amém? Então Deus te escolheu. Você não é uma falência, não. Você não é algo perdido, não. Deus te escolheu. Ele te escolheu primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu primeiro. Amém? Sem mesmo nós merecermos nada. Não é por merecimento, não. É por uma escolha de amor. A fazer parte do plano e do propósito dele. Abra sua Bíblia lá em João 15:16. João 15:16. João 15:16 diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Amém? O que ele está dizendo aqui? Eu vos amei primeiro, né? Eu vos escolhi primeiro. Para quê? Para nós sermos uma vida produtiva, irmãos. Dar frutos não é somente referente aos frutos do Espírito, não. Além de dar frutos do Espírito, aqui está dizendo que ser uma pessoa produtiva. Quer dizer, a obra de Jesus em nossa vida é uma obra produtiva. Ele disse: vá, eu escolhi vocês, eu estou com vocês, eu chamei vocês. Para quê? Para dar frutos de vez em quando? Não, contínuo. Essa é a vontade do Senhor. Por isso, amados irmãos, é muito importante. Quer ver as coisas começar a funcionar na sua vida? Você sair da mentalidade, da postura de insegurança, de medo, de dúvida. É você começar a orar a palavra de Deus. Eu me lembro bem do ditado, acho que eu já disse aqui, que tinha um ditado que falava assim, de um irmão, um americano, que ele disse o seguinte: ele falava assim: eu sou o que a Bíblia diz que sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Aliás, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Você viu a declaração de Davi no Salmo 23? Todo mundo pensa que isso aí é uma linda poesia. Não tem nada de poesia nisso daí, irmão. É uma afirmativa. Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele não colocou sombra de dúvida de nada. Ele falou: Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ponto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ponto. O Senhor é a minha fortaleza. Ponto. Ele não disse: o Senhor será a minha fortaleza, o Senhor será a minha luz, o Senhor será o meu. Não, ele disse: tu já és. Ele estava falando assim: o Senhor é o que o Senhor é, Deus. O Senhor é meu pastor e acabou, e nada vai me faltar. Então, por isso que é importante, amado irmão, nós orarmos a palavra. Além de nós estudarmos a palavra, meditarmos na palavra, mergulharmos na palavra, é importante porque para que a nossa mente comece a trazer o Espírito Santo, comece a formar um caráter de Cristo em nós, comece a formar uma mentalidade de Cristo em nós, comece a formar uma fé de convicção em nós, comece a levar nós a andar na certeza. Essa postura que hoje nós temos, hoje em Cristo, irmão, não veio do nada. Eu me lembro muitas vezes, quantas das vezes eu orava, eu dizia: Senhor, aqui. Quando foi um dia, o que aconteceu? Eu peguei um livro falando a respeito de orar a palavra. Da Valnice Lyon. Comecei a orar a palavra, ela pregava, eu via ela na televisão, ela pregando, orando a palavra, eu falava: meu Deus, que interessante. E eu comecei a fazer o que, amado irmãos? Falou: opa, se funciona para ela, tem que funcionar para mim, porque eu sou assim, irmão. Desde quando eu me converti, eu sou assim. Eu olhava na Bíblia e eu falava assim: mas Jesus está falando aqui que cura, Ele é Deus de milagre, por que o pessoal não vive isso? Eu questionava. Falava: Senhor. Eu catava, quando eu ia orar, eu olhava para a Bíblia assim, e falava assim: não, Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver esse milagre. Eu quero viver esse Jesus da Bíblia. Eu quero viver esses sinais de maravilha que o Senhor está falando. Se o Senhor está falando, a tua palavra diz que o Senhor cumpre. Se o Senhor cumpre, então vai acontecer. Em nome de Jesus. Então comecei, amado irmão, a orar a palavra, orar a palavra, orar a palavra. Eu não falava para Deus: Deus me dá autoridade, Deus me dá poder. Não. Eu comecei a aprender a orar, disse: Senhor, o Senhor me deu poder, o Senhor me deu autoridade, em nome de Jesus, o diabo não vai parar, não vai, os enfermos vão ser curados, os doentes vão ser sarados, o diabo vai sair aonde eu estiver, o diabo vai ter que bater em retirada. As trevas não podem prevalecer, a Bíblia diz: as portas do inferno não vai prevalecer. O Senhor me deu autoridade, o Senhor me deu poder. Eu não preciso de poder, o Senhor já me deu. Ah, mas o irmão está sendo meio soberbo. Não, irmão, a Bíblia diz que Ele já me deu. É como um patrão chega em você e diz assim: vem cá, minha irmã, vem cá, irmã Rita. É como um patrão, a Rita que trabalhasse, o patrão que ela chegasse aqui: ô Rita, eu vou te promover, vem cá, a partir de hoje em diante, nessa empresa aqui, é você quem vai mandar. É você que manda e desmanda. Você tem carta branca minha. Entendeu? Então é você, a partir de hoje, é você que vai mandar e desmandar. Você vai fazer o que tem que ser feito, lógico, de acordo com a regra da empresa, sem querer fazer abuso de autoridade, mas andar de acordo com a regra do patrão. Você já sabe, você já está bastante tempo na empresa, você já sabe como a empresa funciona. Então a partir de hoje, Rita, é você quem vai ser a diretora e vai comandar essa empresa. E aí, irmãos, imagina a Rita chegando num dia lá, mandando o funcionário, né, o subordinado a ela, falando para ela: ó, vai limpar ali, vai fazer aquele trabalho que você tem que fazer na limpeza ali, vai fazer a limpeza ali. O cara fala para ela: não, você não manda em mim. O que é isso daí? Desacatar, né? Autoridade. E o que a Rita, se ela tiver autoridade, o que ela vai fazer? Ela falou: não, você vai fazer, eu estou te mandando fazer. Eu sou superior, estou te mandando, não, você vai fazer, não vai fazer, beleza.
Ou você vai tomar um gancho ou você vai ser mandado embora, não é assim? Mas o que? Ela tem que tomar o quê? Uma postura. Porque imagina ela chegando com o patrão dela: ô patrão, é o seguinte, eu falei pro João lá fazer a limpeza lá, ele disse que não ia fazer não. Aí o patrão falou: mas é o que você fez? Nada, ele falou que não ia fazer. Imagina, você acha que o patrão dela vai deixar? Aí dá uma primeira chance para ela. Falou: Rita, não é assim, você mandou, eles têm que obedecer. Eles são subordinados a você. Você tem que chegar lá e pôr falar para ele: mano, ele tem que fazer. Eles têm que cumprir. Se ela continuar com essa postura, que o patrão mandou uma, duas e deu essa ordem para ela, o que o patrão vai olhar nela? Se ela continuar recuando, falando para o patrão, estou mandando as pessoas não estar me obedecendo, o que o patrão vai dizer? Ixi, ela não serve para ser líder. Não tem autoridade. Eu dei autoridade, ela não usa. Eu dei ordem para ela, dei toda a autoridade para ela fazer e desfazer o que ela quiser. Do jeito que tem que ser feito. Ela não está fazendo, o que acontece? Acontece isso. As pessoas fazem o que querem. Lá no meu trabalho, lá tem um cara assim, ele não sabe mandar. Os caras deitam e rolam nele. E ele é responsável pelo aquele setor, ele é responsável pelos caras. Só que os caras deitam e rolam. Às vezes ele está conversando comigo, eu falei: não, meu querido, você tem que tomar postura. Se você não tomar postura, o cara nunca vai te obedecer aqui, ó. Não é você ser arrogante, não é você querer impor as pessoas, mas não, você recebeu uma ordem. As pessoas estão ali empregadas para cumprir ordem, ela tem que cumprir ordem. Se ela não cumprir ordem, desculpa, leva o conhecimento do patrão e fala: patrão, quem não está cumprindo ordem não serve para trabalhar comigo. Isso quer dizer o que, irmão? Delegação de autoridade, e é isso que Jesus fez com a gente. Ele delegou a nós. Então por que eu vou ficar pedindo para ele? Ele já me delegou. Se eu ficar pedindo para ele, ele fala: mas não tem o que fazer com você. Eu já te dei. Eu já te dei autoridade. Eu já te dei esse poder. Eu já te dei essa condição. Eu já fiz. Eu já te abençoei. E o que é que Deus, como é que Deus que cumpre a promessa, irmão? É quando nós ativamos a nossa fé. Quando Deus vê em nós que nós cremos, Deus libera a promessa. Quando Deus vê que nós tomamos postura certa e correta, estamos ali convictos no nosso posicionamento e estamos tomando um comportamento de forma certa, o que Deus faz? Deus libera a promessa. Deus cumpre. E muitas vezes, irmãos, quando você tem uma postura diante do Senhor, até os teus adversários reconhecem quem você é. Eu vou dar um testemunho para o irmão. Uma vez eu fui numa casa orar por uma pessoa que estava endemoniada, estava totalmente endemoniada. E o pessoal não sabia o que fazer, trancaram ele dentro do quarto, o pai dele trocou ele dentro do quarto, era um negrão desse tamanho, quase 2 metros de altura, fortão, e eu com 23 anos de idade, com 23 anos, não, tinha casado com uns 25, né? Já de idade novinho, magrinho eu era. Eu era magrinho na época. E a pessoa veio me chamar, bateu na porta da minha casa e disse o seguinte: ô pastor, é o seguinte, eu precisava que o senhor fosse lá na minha casa, porque meu filho está com um problema lá. As irmãs falaram: está com um problema e eu precisava do senhor me disser que o senhor poderia ajudar a gente, porque o problema dele é um problema muito sério espiritual e a gente não sabe o que fazer lá. Aí eu peguei e falei: tá bom, fui lá, me arrumei, estou saindo com ele, para ir com ele, com a família. A família disse: pastor, mas o senhor vai sozinho? Sim. Eu falei: nossa, pastor, mas o senhor não vai ter não. Ele é um negão desse tamanho, assim, quase 2 metros de altura, desse tamanho, o senhor não vai aguentar com ele não. Eu falei: não, filho, fica despreocupado, fica em paz, bora lá. Eu respeitei, né, a visão da pessoa, né, a maneira da pessoa. Eu falei: não, fica em paz, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é comigo e fica em paz, que tudo vai dar certo, os anjos do Senhor já estão no meu caminho, fica em paz, que tudo vai dar certo, vamos lá fazer a visita. E fomos. E eu vi que o velhinho, coitado, a família estava preocupada. Cheguei lá, os irmãos estavam lá esperando lá fora, porque o cara estava quebrando tudo dentro do quarto lá.
acabando com tudo, os irmãos lá fora esperando, falando: pastor Edilson, o senhor está dizendo que seu pai é um homem desse tamanho, é um gigante. Eu falei: fique em paz. Por que, irmão, ele está falando para eles ficar em paz? Porque eu sabia da autoridade que o Senhor havia me delegado. Não é por questão de tamanho, é a autoridade que eu tenho. É o poder que Deus me deu, a autoridade que o Senhor me deu através do nome de Jesus. E eu sei, já pelo conhecimento da palavra, eu sabia o quê? Que os espíritos, demônios e tudo aquilo lá era submisso ao poder do nome de Jesus. Então o que eu tinha comigo? Ninguém pode desobedecer a ordem do nome de Jesus. A Bíblia diz que toda potestade, principado e dominador está sujeito à autoridade de Cristo. Está debaixo dos pés da igreja. Sabe o que é debaixo dos pés da igreja? Subjugado, irmão. Debaixo da autoridade da igreja. É a igreja que tem que tomar uma atitude, um posicionamento de dizer: opa, é eu que estou no comando. É você não, diabo. É eu que estou no comando. Por isso que Jesus disse para os discípulos lá no barquinho: lembra, homem de pouca fé. Por quê? Eles não tiveram atitude, tiveram que acordar o mestre e acalmar o mar. E Deus já havia dado autoridade para eles. E ele disse o quê? Não, ficaram com medo, apavorados. Não sei o que. Jesus disse: homem de pouca fé. Por quê? Homem que não teve um posicionamento. Um posicionamento. Então diga: o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. O Senhor me chamou. O Senhor me chamou. Vamos lá, repetir novamente. O Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. E o Senhor me chamou. O Senhor me chamou. Para dar frutos. Para dar frutos. Eu sei. Eu sei Quem eu sou. quem eu sou Em Cristo em Jesus. Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Abra lá em Coríntios para nós finalizarmos. E esta palavra, irmãos, não é porque nós somos bons. Você não vai dar frutos porque você é o bambambam. Não, amado irmão. Você dá frutos por causa do quê? Por causa da graça. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Só que Ele só pode fazer junto com você. Deus não pode ir sozinho. Tudo que Deus faz, amado irmãos, é junto conosco. Ele anda com você, Ele caminha com você, Ele espera. Ele disse para Josué o quê? Olha, não tenha medo, eu sou contigo. Ele quer dizer para Josué o quê? Josué, pode ir para a guerra. Ele não dá para Josué ficar em casa. Ele diz: Josué, pode ir que eu sou contigo, pode ir para a peleja que eu sou contigo. Quando ele chamou Moisés, ele disse o quê? Moisés, pode ir até Faraó que eu sou contigo. Ele é junto conosco, irmão. Tem coisa que nós não precisamos pedir e nem buscar, porque Ele já nos delegou, porque Ele já nos colocou num posicionamento diante de Deus. Amém? Diante das circunstâncias. Vamos lá para a gente finalizar. 1 Coríntios. Vamos lá, não. 1 Coríntios não. 1 Pedro 2,9. Fala em Pedro. Pedro 2,9. Esse é o propósito de Deus. Nós somos escolhidos por Deus, individual de qualquer coisa, de quem somos. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Depois, lá em João, nós somos chamados para dar frutos, para ser produtivo, para produzirmos. E 1 Pedro 2,9, o que diz aqui? Vocês, porém, são ou vão ser? São ou vão ser? Vocês, porém, são povo escolhido, reino e sacerdotes, nação santa, propriedade
propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha no versículo 10. Antes de vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não havia recebido misericórdia, agora receberam misericórdia. Nós somos, irmão, não temos que pedir mais de sermos abençoados, já somos. O que nós precisamos é ativar a palavra de Deus em nós. Sabe por quê? Porque quando nós ativamos a palavra de Deus, Jesus disse o que lá em João 15? Se a minha palavra estiveres em vós e vós na minha palavra, se eu estiveres em vós e vós em mim, darão muitos frutos. Então quer dizer, quando você ativa a palavra de Deus na tua vida, pela oração, intercessão, dizendo, não Senhor, eu não vou ser vencedor, eu sou mais do que vencedor. Eu não vou poder, eu posso naquele que me fortalece. Quando Davi disse, o Senhor é meu pastor, não foi uma poesia, irmão, foi uma afirmação. Tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Ele quis dizer, nada nessa vida vai me faltar, porque Deus é meu pastor. Ele não quis dizer porque as coisas vão dar certo para mim. Ele quis dizer, nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor. E é essa afirmação que nós precisamos em nossa vida, amado. É essa postura, é esse posicionamento que nós precisamos ter. Ore a palavra, caminhe declarando. Pegue uma palavra, irmão, um versículo que você pegar. Um versículo, pega esse versículo aqui, ó, de 1 Pedro 2, 9. E comece a declarar a sua vida. Não, Senhor, eu não sou coitadinho, eu sou abençoado. O Senhor me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu sou um povo eleito, eu sou um povo santo, uma cidade santa, eleita pelo Senhor. O Senhor me escolheu para dar frutos nessa terra. A minha vida não pode ser diferente daquilo que está de acordo com a tua palavra. Essa é a tua vontade. Não é uma questão só do querer meu, irmão. Jesus, ele não orava por querer dele, ele falava, essa é a vontade do Pai. É a vontade de Deus para mim e em tua vida, irmão. Não é uma questão de querer sua, não. Deus já colocou a condição. O que nós precisamos é isso, é que nem uma roupa, é se vestir dela e dizer, Senhor, é dessa maneira. Eu não aceito ser diferente. E eu não estou sendo soberbo, irmão. Eu estou tomando uma postura do que Deus me colocou lá. Por quê? Porque o que Satanás quer foi o que ele fez lá no princípio. Destruir a tua identidade. Ele quer que você viva uma vida aqui na terra, sabe como? Sem identidade. Entendeu? Sem saber quem você é, o que você quer e para onde você vai, qual o seu destino e propósito. Ele quer que você fique a mercê, sabe do quê? É que nem um governo aí, de cesta básica, até o fim da sua vida, de sustento, como você não tivesse capaz de produzir na tua vida, como você não tivesse capaz de ganhar, de produzir, de prosperar na tua vida. Essa é a estratégia, não é porque ele é bonzinho não. Você sabe por que essas estratégias de dar as coisas, amado irmão? É para poder prender as pessoas numa mentalidade de dependência. Porque tem pessoas que muitas vezes têm essa mentalidade, ela morre de medo. Né? Nós temos a dificuldade com a pobreza, com a fome, irmão. Então o que algumas pessoas fazem? Se apegam, e quando ela se apega, ela não quer largar mais. Eu vi uma reportagem esses dias, sabe do quê? Que o cara recebeu, ele estava desempregado, e ele recebeu uma proposta para ganhar quase R$2.000. Sabe o que ele fez? Eu não vou aceitar não, senão eu vou perder o meu benefício.
Senão eu vou perder meu benefício que é seguro, é garantido todo ano, de R$800. Você vê que coisa incrível? Que mentalidade! Ele estava tendo uma oportunidade lá na frente de ganhar R$2.000 de uma profissão, mas o medo é tão grande, virou tão escravo, amados irmãos. A mentalidade é tão pobre, entendeu? Que as pessoas não querem nadar, foi que nem o povo do Egito, não quer viver o que Deus tem para eles. Eles querem viver o que as pessoas dão para elas. Às vezes nós somos assim. Amém? Amém. O Senhor te escolheu, amado. Não deixe Satanás tentar te enganar. Quando ele vir, faça que nem Jesus fez lá em Mateus, lembra? Quando Jesus resistiu o diabo pela palavra, resista a falar com o diabo, aqui não tem pobre não, diabo. O Senhor, eu sou escolhido pelo Senhor, o Senhor me chamou para prosperidade, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Em nome de Jesus, eu não vivo por vista não, eu vivo por fé. Eu posso todas as coisas. Esse dia eu estava orando, intercedendo, irmão, finalizando, orando, intercedendo de madrugada. E Deus me deu uma experiência com isso. Deus me deu, disse, Satanás está louco. Sabe para quê? Para destruir a identidade tua. Fica firme na palavra. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, declara a palavra, toma posse da palavra. E eu comecei a declarar, e o Senhor começou a falar a respeito da igreja. É isso, é o que tem acontecido, amados irmãos, com muitos. É colocar a nossa identidade em xeque. Vamos ficar de pé? Você não pode ter dúvida do que Deus te escolheu. Você não pode ter dúvida para que Deus te chamou. Você não pode ter dúvida do propósito que Ele tem para a tua vida nessa terra. Em nome de Jesus, o Senhor te chamou para ser produtivo, amado irmão. Se você está passando um momento de dúvida no teu coração, o Senhor te chamou na sua mente, o Senhor te chamou nessa noite justamente por causa disso, para te dizer, filha, filho, não tenha dúvida. Você é vencedora, você é conquistador. Tome uma postura, tome um posicionamento, mande esse pensamento embora, esse pensamento negativo, esse pensamento de incredulidade, dúvida contra você mesmo.